Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma novidade para vocês aqui no canal, novo Honda City LX 2024 Sedan versão de entrada, isso mesmo que você ouviu. Ele está exposto aqui na Honda Takai, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Em 2023 o modelo contava somente com a versão ELX ou Touring. Agora em 2024 ele passa a contar novamente com a versão de entrada LX que eu vou mostrar para você nesse vídeo, EX sendo uma intermediária, ELX e Touring, tanto na opção sedã quanto na opção hatch. Para você que é do público PCD, essas duas opções de entrada ou intermediária pode ser uma boa opção para você. Ele conta com motor 1.5 aspirado com câmbio automático do tipo CVT que simula 7 velocidades. Faróis são halógenos, porém com luz de condução diurna em LED e as lanternas traseiras também em LED. No seu interior, uma multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, ar-condicionado digital, também botão Start-Stop, chave presencial, muito espaço interno e um porta-malas de dar inveja nesse sedã compacto e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse sedã compacto da Honda, partindo aqui dos seus faróis que são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação aqui é halógeno, exceto a luz de condução diurna, que é esse filete que atravessa toda a parte aqui do farol mais acima. Também aqui ele conta com indicação de seta, canhão de foco projetor de longo alcance, com farol alto, farol baixo e acendimento automático. No interior aqui da parte dos faróis você tem todo esse detalhe aqui formando os 3 L's aqui, com a parte cromada, também prata, e todo o interior com acabamento em preto brilhante. Aqui você note os vincos que são bem pronunciados aqui na parte do para-choque e essa peça com detalhe em preto fosco com os vincos aparentes também, que não tem farol de neblina, só a partir da versão EX, mas pode ser instalado numa concessionária Honda. Também um aplique aqui que é na cor do veículo mais à frente, a grade inferior com a abertura aqui na horizontal com detalhe em preto fosco, já a sua grade superior com os detalhes também com as aberturas em preto fosco. Aí você tem toda essa parte cromada que atravessa toda a frente do carro aqui, onde fica localizado o logo cromado da Honda, que realmente se destaca esse detalhe no carro. E na parte aqui do capô, os vincos que são bem pronunciados, saindo lá de cima, vindo até a parte aqui na grade. E agora eu quero mostrar o motor do Honda City. A sua motorização é 1.5 flex aspirado com 126 cavalos com torque de 15,8 kgfm a 6.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT que simula 7 velocidades com conversor de torque. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série nessa versão de entrada LX. No capô ele tem aqui manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel e motor para diminuir o ruído no interior do Honda City, que eu vou continuar mostrando para você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas, elas são diamantadas aqui das bordas até ao centro com os vincos bem aparentes e a parte da pintura em cinza metálico, perfil dos pneus 185/60, roda de 15 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão aqui do Honda City, que mede 4,54 m de comprimento e o vão livre de solo é de 14,4 centímetros. Você tem aqui todo o detalhe com um vinco contornando aqui com a parte da caixaria de roda, também essa parte lateral com a saliência aqui, no caso, com a silhueta que fica bem marcante da primeira porta até a segunda porta e também um vinco que atravessa toda a parte lateral, indo até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, essa parte em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor. Ele conta com repetidor de seta e também rebatimento
eletrônico, mas não faz o rebatimento automático ali na chave. As maçanetas são na cor do veículo, o detalhe também aqui da capa do retrovisor, na cor predominante do veículo, que é prata metálico. A coluna B com esse detalhe em preto fosco, toda a parte aqui também da coluna C e parte envidraçada com esses detalhes em preto fosco. Suspensão traseira é com eixo de torção. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os vincos bem aparentes na parte do para-choque, esse outro que atravessa toda a parte traseira, refletor noturno para ajudar na visibilidade, as lanternas elas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, o sistema de iluminação aqui é em LED, atravessando toda a parte da lanterna, terminando na parte lateral, até com os pontos aqui que se destacam, mas a parte de indicação aqui é halógena. Aí você tem toda essa moldura em black piano também, que realça a parte da lanterna traseira. Na parte aqui do porta-malas, você vê esse vinco que é bem aparente, harmonizando lá com a grade frontal do modelo, a inscrição City cromada aqui também, o logo, e você tem também aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem e antena Shark Fin na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro, e você tem aqui um porta-malas com capacidade de 519 litros. Por ser um sedã compacto, realmente um bom espaço para esse modelo. A iluminação aqui no interior é halógena. Aí você puxa essa parte, você tem aqui kit referente às ferramentas aqui para você fazer a troca do step de uso temporário em aço para você utilizar se necessário. Todo o detalhe aqui com essa manta, fazendo o revestimento, e para fazer a abertura ali dos bancos, que eles são bipartidos 60/40. Então você puxa aqui do lado esquerdo, puxa aqui do lado direito, você consegue rebater os bancos. Caso não caiba algo aqui no porta-malas, tem como você estar utilizando também. Ele conta com câmera de ré, depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Na parte de segurança ele conta com freios a disco somente nas rodas dianteiras e 6 airbags no total. Os freios são ABS com EBD e IBAS, e o sistema de airbags são 2 frontais, cortinas nos vidros e também laterais. Quero mostrar os detalhes da fileira dos bancos traseiros. Ele tem um entre-eixo de 2,60 metros. A parte da abertura da porta aqui ele é um pouco maior para facilitar para que você entre no veículo. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar para mostrar para vocês aqui essa questão do espaço. Praticamente me sobram 4 dedos, como vocês podem ver. Realmente o espaço por conta do entre-eixo nesse sedã chama muita atenção. O teto ele é cinza com as alças no teto, iluminação aqui halógena, também portas-revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Aqui você tem apenas porta-copos para poder estar utilizando, acredito por ser uma versão de entrada. O banco é revestido em tecido bem macio ao toque, com a linha aparente essa parte mais lisa, e aqui apenas esses detalhes aqui com as ranhuras que ficam aparentes. Eu vou descer aqui para mostrar para vocês os detalhes ainda na fileira dos bancos traseiros. Você conta com cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e encosto de cabeça. Também aqui descansa-braço com opção para 2 porta-copos. Também Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e do lado direito, e alerta do afivelamento do cinto de segurança. Como eu falei para vocês, o banco é bipartido, basta acionar lá atrás e você mantém aqui os 2 bancos, no caso deitados, se for o caso, para trazer algo maior que não coube no porta-malas. Isso traz muita comodidade para estar utilizando. Aqui na parte da porta, o revestimento nessa parte é em tecido. Aqui já é com plástico rígido, assim como toda a parte da porta. Você tem aqui a parte de abertura da porta, também a parte para acionar os vidros elétricos com a função autodial, sobe com um toque só, também o nicho, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta do Honda City. A sua chave é do tipo presencial, com esse detalhe para você fazer a abertura do porta-malas e também alarme perimétrico. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, porém nessa versão LX ela não tem um botão aqui do acesso remoto aqui ao modelo, somente a partir da versão EX, mas ela tem um botão Start Stop para que você dê a partida com a chave presencial no bolso. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você conta com essa alavanca com ajuste de altura. Essa outra alavanca já é para inclinação das costas, para você deixar já por seu conforto. Há uma parte aqui com uma outra opção de abertura do porta-malas, a abertura do tanque de combustível, que é 44 litros, e a abertura do cofre do motor. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do novo Honda City LX 2024 Sedã, que já está
em funcionamento. Aqui nós temos uma multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Um detalhe interessante antes que apague aqui, ó, a parte com avisos do afivelamento do cinto de segurança para quem está lá atrás. Então você tem aqui uma multimídia bem intuitiva ao toque, os botões físicos aqui ao lado, home para voltar, a parte de brilho e o volume que você consegue aumentar ou diminuir. Você aperta aqui ao centro para desligar a multimídia caso você queira. Os botões aqui de acesso rápido ao lado, rádio, que tem aqui a parte com AM, FM, escanear, enfim, memorizar as estações de rádio. Também aqui parte com Bluetooth para você parear o seu telefone para atendimento via aqui o comando de voz na parte do aparelho aqui da multimídia ou no volante. Também aqui o detalhe do telefone, é aqui Android Auto, Apple CarPlay sem fio, basta clicar aqui, ela já acessa sem fio, é bem rápido aqui a opção e não precisa cabeamento. Aqui o detalhe com os ajustes, então você tem todas as configurações aqui gerais que você consegue estar fazendo aqui, câmera de ré, Wi-Fi, volume, enfim, toda a configuração do carro que você consegue fazer por aqui. Todas as informações também você tem os detalhes. E puxando aqui, ó, você tem mais informações no dispositivo. Lógico, como não estou pareado, não está aparecendo ali os ícones referente ali ao seu aparelho de smartphone. Mas se eu tivesse conectado, lógico, já estaria mais aparente aqui para você estar utilizando nessa multimídia. No console central, o botão Start Stop para você fazer ignição, as saídas de ar-condicionado com esses detalhes pratas, ar-condicionado que é do tipo digital, apenas de uma zona, então você consegue aumentar o fluxo do ar-condicionado, ligar aqui desse lado, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, aquecedor do vidro traseiro e aqui da parte do vidro dianteiro. Você consegue optar aqui onde você vai direcionar esse ar-condicionado e aqui para manter a parte com ar quente ou ar frio. Tá escutando essa parte que ele vai fazendo tech aqui, a iluminação azul, vermelho, isso é bem bacana nessa parte aqui do ar-condicionado. Mais abaixo aqui você tem um porta-trecos, tomada 12 volts para estar utilizando aqui também, uma tomada USB do tipo convencional A para recarregar e outra para colocar o pendrive aqui para ouvir sua música favorita. Porta-trecos aqui também para poder estar utilizando. Você tem também aqui 2 porta-copos, no console central essa parte em preto fosco, aqui já em black piano. E aí você tem aqui um modo de condução que você consegue optar aqui pela opção econômica, então você aperta para deixar o econômico, ele já acende o verdinho ali na parte do painel para justamente indicar que você está utilizando aí combustível de forma econômica. Você tem o câmbio automático que é do tipo CVT, que ele simula 10 velocidades como eu falei para vocês anteriormente, opção com câmera de ré, então você tem as linhas dinâmicas de distanciamento, quando você esterça o volante ele tem as linhas dinâmicas também do ângulo ali para facilitar no estacionamento e 3 posições de câmera aqui, essa maior, aí você tem uma para fechar o ângulo aqui e uma acima aqui que fica para baixo no para-choque para você enxergar quando está se aproximando do veículo. Isso é bem bacana para você estar utilizando. O modo Drive, mais abaixo aqui você tem o modo S. Isso daqui quando você coloca aqui no modo S, ele vai fazer a troca do sistema automático aqui mais rápido para que você fique com um giro maior no motor, para fazer uma ultrapassagem com mais segurança, uma saída de trânsito mais rápido, enfim, favorece. Freio de estacionamento aqui é manual, tem aqui os porta-trecos para você estar utilizando da melhor maneira que você achar. Revestimento do banco dianteiro com a parte em tecido, nessa parte mais lisa, costura aparente, aqui todos os pontilhados, nessa parte aqui mais ao centro que fica bem aparente, parte lateral para trazer mais conforto, quebra-sol com opção aqui apenas do espelho, não tem iluminação, tanto por lado do motorista e passageiro. A iluminação é aqui na parte do teto, que é halógena, retrovisor não é do tipo fotocrômico, por ser uma versão de entrada, acredito eu. Também aqui na parte do painel, ó, todo acabamento aqui prata, essa parte aqui é tudo no plástico rígido, a saída do difusor do ar-condicionado ali prata, para fazer a abertura aqui do porta-luvas, tem um espaço para você estar utilizando. Na parte do painel aqui também, como vocês podem ver, todo o acabamento aqui é no plástico rígido. Aqui a porta do motorista, os comandos são iluminados, trava dos vidros elétricos, trava das portas, você tem a função aqui dos 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com toque só, regulagem elétrica do retrovisor, tanto lado esquerdo e direito, e você aperta esse botão, é o rebatimento eletrônico aqui do retrovisor, mas ele não funciona quando você aciona na chave. Na parte do painel você tem ajustes de faixa do farol, estamos falando de um sedã compacto com um porta-malas grande, então se você colocar mais peso você consegue ajustar para cima ou para baixo. Aqui você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. Aqui abaixo você consegue ativar ou desativar aqui
os avisos sonoros que você tem no carro. Então você tem essa opção também para poder estar utilizando. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade. O volante, que é do tipo multifuncional, tem todo o acabamento aqui com plástico rígido e esse detalhe prata aqui. Aqui você tem os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, que você consegue estar fazendo apenas aqui desse lado. Do outro lado não temos aqui controle de velocidade de cruzeiro, só a partir da versão EX, pelo carro ser automático, que ele vai ter essa opção. Na parte do painel aqui ele é bem simples, iluminação branca, ele é analógico, então você vê aqui na parte do painel, aqui no canto que eu estou mostrando para vocês, a parte de iluminação, ó, você consegue aumentar ou diminuir. E aqui abaixo você tem o clock. Aí você apertando o clock, ele tem trip A, trip B, odômetro total, e você vai apertando aqui, ó, quanto você consegue rodar com o combustível que tem no tanque, média de consumo, enfim, você vai apertando ali, ele vai alterando a parte do painel. Aqui apenas você tem uma tela aqui de 4 polegadas, só que não é TFT, com relógio, indicação de câmbio, indicação de combustível ali, o tanque é de 44 litros, indicação aqui referente à média de consumo e o velocímetro, que é de forma analógica aqui nesse modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Honda City LX 2024 Sedan na sua versão de entrada. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.